Então essa é a nossa segunda aula, vamos falar sobre resistores em série, resistores em paralelo, diodos e chaves. Então vamos para a nossa segunda aula. Bom, então nós vamos começar agora a nossa segunda aula de eletrônica básica. Nessa aula nós vamos aprender como fazer medições de tensão, tanto contínua quanto tensão alternada, medições de resistência elétrica, e medições de corrente e também testes de componentes como diodos, né? E verificação de curto-circuito ou circuito aberto. Tá? Então nós vamos aprender essas coisas aqui nessa aula de eletrônica, nessa segunda aula. Recordando um pouquinho da aula passada, a gente falou do sentido convencional e do sentido verdadeiro da corrente elétrica, né? Então o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do polo positivo para o polo negativo, tá? Esse sentido é importante porque o diodo, né, o componente eletrônico diodo que nós vamos apresentar nessa aula aqui, ele é uma setinha e essa setinha aponta no sentido convencional da corrente elétrica. Então o diodo ele deixa passar a corrente quando ele está ligado no sentido convencional da corrente, né? Ou seja, quando a corrente está passando na direção da setinha, mas quando você liga o diodo invertido, ele não deixa passar a corrente elétrica, tá? Ou deixa passar muito pouca corrente, tá? Nós vamos falar sobre o diodo mais adiante, né? Mas nós sabemos que esse não é o sentido verdadeiro da corrente, né? O sentido verdadeiro é do negativo, do polo negativo, para o polo positivo, né? Porque o polo negativo é o polo que contém mais elétrons, né? Então os elétrons fluem do polo negativo para o polo positivo. Mas, né, para todos os nossos esquemas práticos aqui, nós vamos considerar o sentido convencional, tá? O VCC é sempre colocado acima, né? E o GND é sempre colocado abaixo no esquema, tá? Então, a corrente sempre flui de cima para baixo. Você pode pensar assim, ok? Bom, aqui nós temos um multímetro, né? Esse multímetro é o que a gente vai usar na aula de hoje, tá? Para fazer a medição de tensões contínuas, alternadas, né? Então, por exemplo, aqui nós medimos a tensão contínua, aqui nós medimos a tensão alternada, aqui nós medimos quantos amperes está passando pelo fio, né? Aqui nós medimos, verificamos um diodo, né? Ou verificamos curto-circuito, né? Aqui nós verificamos resistência elétrica em ohms, ok? Tá, então como é que nós fazemos a medição de tensão? Nós colocamos o multímetro na posição dos valores esperados de tensão contínua que desejamos medir, certo? Isso é importante porque você não deve colocar um valor muito menor nem muito maior do que aquele que você quer medir, tá? Colocamos os terminais do multímetro, né, as pontas do multímetro, cada uma em um terminal da pilha ou bateria, ou então em dois pontos de um circuito no qual se deseja medir a voltagem ou tensão elétrica, tá? E se você colocar as pontas invertidas, você vai ter uma tensão negativa. O multímetro vai mostrar para você uma tensão negativa em relação ao sentido convencional da corrente, tá? Então vamos ver isso na prática. Bom, pessoal, então aqui nós temos um multímetro de baixo custo, tá? Ele mede tensão alternada, né? Então esse V com tiozinho aqui é a tensão alternada, tensão contínua, né? DC, aqui é tensão AC, tá? Ele testa transistores também, transistores do tipo NPN e PNP, ele mede a resistência elétrica, ele testa diodos e ele testa corrente também, tá? Então, a primeira coisa que você tem que reparar aqui, né, é que ele está desligado, tá? E a gente vai colocar os terminais do multímetro aqui, tá? As pontas de teste aqui, dependendo do que a gente for medir. Então, vamos supor que a gente quer medir, inicialmente a gente quer medir tensão, tá? Então, a ponta preta, que é o terminal negativo, você vai ligar no terra, né? Então aqui você pode ver que tem uma indicação no multímetro aqui, terra, ok? E aqui você tem uma indicação aqui
volts, ohms e miliamperes, tá? Para você poder medir essas três coisas aqui, né? E se você for medir uma corrente muito grande, você vai colocar o terminal positivo aqui em cima. Se você for fazer um trabalho rotineiro, medir baixas tensões, baixas correntes e resistências elétricas, você vai colocar o terminal aqui, tá? Então vamos colocar o terminal positivo aqui, ok? Né? E inicialmente nós vamos medir a tensão de uma pilha, tá? Então uma tensão de uma pilha, né? Você sabe que é 1,5 volts, tá? Então, a tensão de uma pilha é 1,5 volts e ela é corrente contínua. Então você vai colocar aqui no 20, tá? 20 o quê? 20 volts. Aqui é 2000 milivolts, tá? E aqui é 200 milivolts. Então você não quer medir milivolts, você quer medir volts. Então você vai colocar aqui no 20, tá? Então vamos pegar os terminais aqui, ok? Vou pegar os terminais aqui e ligar na pilha, tá? O positivo eu vou colocar no positivo da pilha, tá? E o negativo eu vou colocar no negativo da pilha, tá? Coloquei errado aqui, tá, gente? Ó, é aqui, ó. Tá? Como vocês podem ver, né? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o terminal positivo aqui, o negativo aqui. E vocês podem ver aí que a tensão da pilha é 1,37 volts, tá? Normalmente uma pilha nova você vai medir 1,49, 1,48. Quando a pilha já está usada, como é esse caso aqui, tá? Você vai medir 1,37, 1,36, tá? Então aqui nós medimos a tensão de uma pilha, ok? Que é corrente contínua. A próxima coisa que nós vamos medir vai ser a tensão de uma fonte de computador, tá? Então, pessoal, agora nós vamos medir a tensão de uma fonte de alimentação. Normalmente as fontes de alimentação de computador, elas fornecem tensão contínua de 19,5 volts ou 19 volts, ok? Então eu vou continuar deixando o meu multímetro aqui no 20, tá? Só que eu não consigo colocar o terminal positivo, que é esse aqui, dentro do meu conector, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse fio aqui, colocar esse fio para dentro do conector aqui, segurar ele, né? Minha sobrinha vai me ajudar aqui. E eu vou medir a tensão, ok? Ó, então eu vou medir aqui, né? O polo positivo é o de dentro, então vocês podem observar ali, ó, 19,16 volts, ok? Se você ligar invertido, tá? Ele vai dar menos 19,16, né? Aí, ó, menos 19,14, ok? Porque eu liguei invertido, tá? Com a pilha é a mesma coisa. Se você ligar a pilha invertida, né? Você pegar uma pilha aqui e colocar o negativo aqui no terminal positivo e o positivo aqui no terminal negativo da pilha, você vai ter uma tensão negativa ali no multímetro, ok? Bom, vamos falar então agora sobre a questão das pilhas em série e das pilhas em paralelo, né? Se você coloca duas baterias ou duas pilhas em série, você soma a tensão dessas pilhas ou baterias, tá? Agora, se você coloca pilhas ou baterias em paralelo e elas têm a mesma tensão, tá? A tensão que você vai obter é igual, tá? Então, em paralelo, elas vão fornecer a mesma tensão que cada uma fornece individualmente. Só que a quantidade de corrente, a corrente que o conjunto das duas pilhas ou baterias pode fornecer, é igual à corrente individual que cada bateria pode fornecer. Então, você mantém a tensão igual, mas você aumenta a quantidade de amperes que a sua pilha ou sua bateria pode fornecer para você se você colocá-las em paralelo, né? Bom, então aqui, agora nós temos duas pilhas, tá? E eu vou colocar essas duas pilhas em série. Como é que você coloca duas pilhas em série? Você vai colocar o positivo de uma pilha ligado no negativo de outra pilha, tá? E aqui eu vou colocar o terminal negativo no negativo da pilha, tá? E o positivo no positivo da pilha. Segura aqui pra mim, Isa, senão esse negócio fica escapando. Aqui, ó, segura esse terminal aqui, essa ponta aqui. Segura ela aqui isso. Segura assim, ó. Assim, isso. Assim, aí. Tá aparecendo ali o valor da tensão? Pera. Uhum.
Certo, então vocês estão vendo aí ó, que numa associação em série de duas pilhas, você está somando o valor das tensões individuais de cada uma delas, né? Certo? Então está aparecendo ali ó, 2,81 volts, que é a tensão em série das duas pilhas, ok? Então aqui a gente já fez um experimento aqui de medição de tensões em série, ok? De tensões contínuas quando colocadas em série. Nessa segunda aula, nós vamos introduzir também para vocês o Proteus, tá? O Proteus, ele é um simulador de circuitos analógicos ou digitais, tá? E ele também serve para você confeccionar uma placa de circuito impresso depois que você terminou o seu esquema elétrico, tá? Depois que você terminou o seu circuito, ok? E depois que você gerou essa placa de circuito impresso, você pode gerar os arquivos Gerber para fabricação, usando uma CNC, por exemplo, dessa placa de circuito impresso, né? Então, o Proteus ele é um ambiente completo. Ele permite você simular o circuito, né, eletrônico. Ele permite a você projetar uma placa de circuito impresso e ele gera os arquivos para você poder fazer a manufatura dessa placa de circuito impresso, tá? Então, nós vamos dar uma introdução básica aqui para vocês, né? Todos os simuladores eletrônicos, tá? Eles são baseados no modelo SPICE, tá? SPICE vem de Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, né? Programa de simulação com ênfase em circuitos integrados, tá? A simulação de circuitos eletrônicos por software ela é bem antiga, tá? Ela data aqui da década de 60, tá? Se vocês lerem aqui na Wikipedia, vocês vão ver que o primeiro simulador SPICE, tá? É da década de 60 aqui, 1960, ok? E o SPICE 1 surgiu por volta de 1973, tá? Então você tem lá o LT Spice também, o P-Spice, que é um outro simulador eletrônico, tá? O NG Spice, que é free, talvez a gente fale um pouquinho sobre o NG Spice aqui no curso, por ele ser freeware, tá? Mas nós vamos utilizar basicamente o Proteus para fazer a simulação dos circuitos, tá? Como é que a gente faz, como é que a gente usa o Proteus, tá? Você vai vir aqui, File, New Project Wizard, né? Então, New Project. Então, ele vai inicializar para você o Project Wizard, né? Certo, aí você vai fazer o quê? Você vai escolher aqui o diretório no qual o seu projeto vai ficar, tá? Então, eu vou escolher aqui, dar um browse aqui, né? Vou escolher o meu diretório aqui, eletrônica básica, tá? Vou criar uma pasta aqui, então já vou vir aqui, vou dar um new folder aqui, né? Novo pasta aqui. Vou chamar essa pasta de experimento 1, ok? Clicar aqui 2 vezes nessa pasta, selecionar essa pasta e vou dar o nome no meu projeto aqui, que eu vou chamar um projeto de battery, tá? A gente vai colocar aqui baterias em séries, eu vou explicar para vocês como é que vocês utilizam aqui as pontas de prova aqui, ok? Então, vou dar um next aqui. Criar o esquemático de um template, no caso seria um esqueleto, né? De um template selecionado aqui, então vamos colocar aqui A4. Nós não vamos querer fazer uma PCB é uma Printed Circuit Board, tá? Printed Circuit Board. Então, nós não vamos querer fazer uma PCB, né? Nós não vamos querer fazer uma placa de circuito impresso. Então, você vai colocar aqui, do not create a PCB layout, ok? Então, você vai dar next aqui. Você não tem projeto de firmware, porque a gente não vai estar lidando aqui com microprocessadores, microcontroladores, tá? Então, dá o next aqui. E o finish, ele vai abrir para você aqui uma tela aqui onde você vai poder colocar os componentes, tá? Com o botão direito ou esquerdo, com o botão de rolar, tá? Você consegue aproximar e afastar a imagem aqui, tá?
E aqui você consegue, segurando aqui a seta, você consegue focalizar num determinado ponto da sua página, tá? Isso aqui é uma página 4, tá, pessoal? Então, vou clicar aqui, tá? E eu vou vir aqui no... Você tem o Component Mode, né? Vou clicar aqui no Component Mode e vou aqui nesse P. Esse P é Pick, tá? Pick de pegar, né? Então, vou pegar um componente aqui. Então, vou digitar aqui Battery com 2 T's, tá? E eu vou escolher essa primeira bateria aqui em cima, tá? Que é a BAT 12mm, uma bateria de 12mm. Essa bateria de 12mm é aquela que normalmente a gente usa para manter a memória de CMOS de uma placa-mãe, por exemplo, né? Uma bateria redondinha, que vocês já devem ter visto, tá? Ela é uma bateria de 3 volts. Então, eu vou vir aqui, ela aparece aqui, tá? Então, ela está aparecendo aqui, né? Então, você vem aqui, clica aqui. Se você clicar no esquemático, você vai colocar essa bateria no esquemático, tá? Você pode colocar onde você quiser, ok? Vou colocar também 2 terminais aqui nessa bateria, tá? Então, vou colocar um terminal aqui. Esses terminais são terminais genéricos, tá? Então, você viu que eu cliquei aqui no modo terminal, né? E coloquei um terminal default aqui. Esse terminal default é esse com a bolinha que vocês estão vendo aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou para o Junction Mode, né? Que é esse ícone aqui, tá? Esse ícone aqui permite a você fazer o quê? Juntar os componentes, né? Ligar os componentes através de fios, tá? Então, eu vou ligar esse terminal aqui nesse terminal da bateria, e esse terminal na bateria nesse terminal de junção aqui, tá? Nesse terminalzinho aqui, ok? E agora eu posso simular o circuito, posso dar um play aqui, dando play eu rodo a simulação, certo? Não está acontecendo nada porque eu não coloquei mais nenhum outro componente, tá? O que eu vou colocar agora no meu sistema? Eu vou colocar um probe, tá? Um probe permite medir a tensão ou a corrente aqui. Então, eu vou colocar um probe aqui, nesse ponto, e um probe aqui nesse ponto, tá? Então, você vê aqui o seguinte, né? Como eu não coloquei um terra, não coloquei uma referência no circuito, ele colocou um BAT 1- aqui, tá? E aqui ele colocou um probe normal. Por quê? Porque se eu rodar agora, o que vai acontecer? Aqui eu vou estar com menos 1.5 volts e aqui eu vou estar com 1.5 volts, mas vocês observam que a bateria é 3 volts. Mas por que ele não deu 3 volts nesse probe de cima aqui, se o VCC sempre fica acima? É porque você não colocou terra, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar a simulação aqui, nós vamos vir aqui no modo terminal, tá? E vamos colocar um terra aqui, um ground, tá? Nota que você não vai colocar VCC, tá? Você não vai colocar VCC, porque se você colocar VCC e terra, o VCC que você coloca aqui no Proteus, tá? Que é esse símbolo aqui, ele é 5 volts, então você vai ligar 5 volts em 3 volts, né? Vamos fazer aqui para vocês verem, tá? Ele vai dar erro de simulação, tá? Não deixa fazer isso, ok? Ele não deixa você ligar 5 volts em 3 volts aqui, ó, né? Ele vai dar erro de simulação, tá vendo? Então, esse VCC aqui você esquece. Já que você colocou uma bateria, você não vai usar os 5 volts, tá? Você vai apagar esse VCC aqui. Para apagar, você clica aqui na setinha, clica no componente aqui que você quer apagar e aperta a tecla Del. Você apagou o componente. O terra, tá? Nós vamos deixar ele aqui. Eu só vou colocar ele um pouco mais para cá. Então, para colocar ele mais para cá, eu clico, seguro o mouse apertado e arrasto aqui. Eu coloco ele na posição que eu quiser, tá? Vou dar um play novamente aqui, ok? E agora vocês veem que a tensão aqui nesse ponto é 0 volts e a tensão nesse ponto aqui é 3 volts. Por quê? Porque agora eu tenho uma referência, eu tenho um terra, ok? Qual que é a próxima coisa que nós vamos fazer aqui? Tá? Nós vamos colocar 2 baterias em série, tá? Então essa vou colocar uma BAT 2 aqui, tá? Então inicialmente eu vou vir aqui, né? Vou parar a simulação, tá? Clicar nesse ponto aqui, arrastar para baixo aqui, vou apagar esse fio, então clico no fio, aperto a tecla Del, apago o fio, tá? Vou vir aqui colocar mais uma bateria aqui, tá? Então eu vou vir aqui no modo Component, tá? Então tem a bateria aqui, clico na bateria, clico aqui, tá? Clico aqui novamente, vocês viram que ele renomeou aqui para BAT 2, tá? Então vou vir aqui, vou ligar esse terminal aqui no Junction Mode, tá? Vou vir aqui no Junction Mode, clico aqui, ligo aqui, clico aqui, ligo aqui no Terra, tá? E agora eu quero ver aqui
ok? Qual que vai ser a tensão nesse ponto e qual que vai ser a tensão nesse ponto? O que é esperado, né? Que a tensão nesse ponto seja 3 mais 3 volts, né? Já que eu liguei as baterias em série, ok? E nesse ponto aqui seja 6 volts, e nesse ponto aqui é a tensão daqui até aqui, a diferença de potencial daqui até aqui. Aqui é 0 volts, aqui é 3 volts, então 3 menos 0 dá 3. Então aqui deveria aparecer 3 volts e aqui 6 volts. Então vamos dar um play, né? Realmente, aqui, ó, voltagem 6 volts nesse ponto, voltagem 3 volts nesse ponto. E o que vai acontecer se nós colocarmos as baterias em paralelo? Tá? Então, nós vamos fazer isso agora, né? Então, eu vou dar um stop aqui para parar a simulação. Então, vou desfazer essas ligações aqui que eu fiz aqui e aqui. Ok? Vou pegar essa bateria aqui. Se eu clicar com o botão direito e segurar, eu seleciono a bateria. E aí eu posso movê-la para onde eu quiser, ok? Os probes eu vou manter aqui, tá? Porque eu vou reutilizá-los. O ground, o GND, eu vou puxar para cá, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou no Junction Mode aqui, ligo esse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui da bateria e esse ponto aqui, nesse ponto aqui na bateria. Veja que elas estão ligadas aqui com a mesma polaridade, né? Aqui positivo, aqui negativo, né? Aqui negativo, aqui positivo, né? E eu tenho os dois probes aqui. Agora eu vou ligar o terra para ter uma referência de 0 volts, tá? Então eu clico aqui no ponto que eu quero ligar em 0 volts, clico aqui e faço uma ligação aqui, ok? Então vamos simular agora para ver o resultado, né? Ele deu um problema de simulação. Né? Então ele não deixa você colocar aqui duas baterias em série, tá? O Proteus não deixa você fazer isso, né? Ele não deixa você simular. Mas assim, talvez num outro simulador, como o LT Spice, ou o P-Spice, ou então o NG Spice, você consiga fazer isso, tá? Aqui vai aparecer 3 volts e aqui 0 volts, ok? Bom, então agora nós vamos medir tensão alternada, tá? Aqui no estado de São Paulo, a tensão alternada é 120, 127, 110 volts, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no 200, né? Porque se eu colocar aqui no 200, eu meço até 200 volts, ok? Então, como que eu faço? Aqui eu tenho uma extensão, essa extensão está ligada na tomada, tá? E eu posso colocar qualquer um dos terminais aqui, tá? Vocês podem ver aí, ó, 127, 128 volts, ok? 128, 127.9, 128 volts, tá? A tensão ela pode variar um pouco, tá? A tensão da rede elétrica muitas vezes não é muito estável, ok? Vamos agora, então, nós vamos agora usar um transformador, tá? E converter 127 volts para 220 volts e eu vou ensinar vocês como medir 220 volts usando esse multímetro. Bom, pessoal, aqui então eu tenho um transformador, tá? Que esse transformador ele serve tanto para transformar 127 volts para 220 volts, quanto 220 volts para 127 volts. Então o que eu quero é transformar 127 volts para 220 volts, né? Na verdade qualquer transformador faz isso, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui nessa tomada aqui eu vou colocar a minha tomada que eu vou ligar na rede elétrica aqui de 127 volts e aqui na saída deve sair 220 volts. Eu quero testar se esse transformador está funcionando, se ele solta 220 volts AC aqui na saída dele, certo? Então o que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui um adaptador, né, de 2 para 3 pinos aqui e ligar isso aqui na minha rede elétrica, tá? O multímetro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em 750 volts. Porque eu vou medir mais de 200 volts, né? Então eu vou medir mais de 200 volts, 220. Então eu coloco o multímetro nessa posição aqui, tá? E aí eu vou ligar aqui no transformador, na saída do transformador para fazer a medição, ok? Então eu vou colocar esse terminal. A ordem dos terminais não importa, porque como eu já expliquei para vocês, a corrente que nós temos é alternada, tá? E tá difícil de medir. Aqui, ó, nós temos 223 volts na saída do transformador, ok?
Então convertemos aí de 110 para 220 volts, ok? Vamos falar agora de circuitos abertos e circuitos fechados, tá? O que é um circuito aberto? Muito simples. O circuito aberto é o circuito que não possui corrente passando por ele. Então, por exemplo, quando você desliga o interruptor, quando você desliga a lâmpada do seu quarto usando o interruptor, o que você está fazendo é interrompendo o circuito, né? Então, não vai passar corrente pelo fio, não vai passar corrente pela lâmpada, você interrompeu o circuito. Você criou um circuito aberto. Quando você fecha o interruptor, passa corrente pelo fio, passa corrente pela lâmpada, você tem um circuito fechado. Então, o circuito fechado é aquele que passa corrente, né? E normalmente nós controlamos a abertura ou o fechamento de um circuito usando uma chave. E nós vamos falar aqui dos diferentes tipos de chave que existem para você controlar a abertura ou fechamento de um circuito, certo? Temos também o curto-circuito. O que vem a ser o curto-circuito? Ele é um caminho de baixa resistência num circuito ou parte de um circuito elétrico que faz com que a corrente toda passe por esse caminho de baixa resistência, né? Deixando muito pouca corrente para os demais elementos do circuito. Num curto-circuito, a diferença de potencial nos terminais da carga é zero. Então, por exemplo, se você tem uma carga, um resistor de carga, ou alguma coisa sendo acionada pela fonte, por uma fonte, por exemplo, ou por uma bateria, você curto-circuita os terminais dessa fonte ou dessa bateria, a tensão na carga ela vai instantaneamente para zero, né? Ou seja, se sua carga for um equipamento, seu equipamento desliga, se for uma lâmpada, a lâmpada apaga, né? Vai acontecer isso daí. Esse tipo de situação é mais fácil de ver montando um circuito ou no Proteus, tá? Então nós vamos fazer aqui uma simulação no Proteus para vocês verem o que acontece quando eu faço um curto-circuito, tá? Vamos falar aqui então dos diferentes tipos de chave, né? A gente tem essa chave aqui, que ele é o push button, né? Push apertar, né? E button, botão. Então ele é um botão de apertar, né? O símbolo eletrônico dele é esse símbolo aqui, tá? E ele tem diferentes versões. Ele tem com 2 terminais, ele tem com 4 terminais também, né? Então os push buttons, tá? Então os push buttons eles podem ter 2 ou 4 terminais, tá? Se tiverem 2 terminais, ele pode ser ligado em qualquer posição, né? Se tiverem 4 terminais, os terminais possuem a mesma ligação elétrica 2 a 2, né? Então, isso os terminais de cima são um polo, os terminais de baixo são outro polo, certo? Normalmente o push button ele mantém o circuito aberto quando ele não está pressionado, tá? Então, quando você não está pressionando o push button, o seu circuito é aberto. Quando você pressiona o push button, como essa figura aqui sugere, tá? Você está fazendo um contato elétrico aqui entre essa parte aqui e essa parte aqui, tá? Ou seja, está fazendo um contato elétrico entre essa parte aqui e essa parte aqui, ou seja, está fechando o circuito, tá? Então, quando você aperta o push button, você fecha o circuito, quando você solta, o circuito fica aberto. Bom, aqui nós temos diferentes chaves aqui, né? Chaves de 3 contatos e chaves do tipo push button, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou mostrar algumas dessas chaves para vocês. Então aqui nós temos uma chave do tipo push button, tá? Que é um botão de apertar, basicamente, né? Então se você apertar ele aqui, você fecha o contato. A dúvida que você pode ter é qual desses 2 terminais forma o contato. Para isso nós vamos usar uma função do multímetro, que é essa função aqui, ó, né? Essa função diodo aqui. Como que funciona essa função diodo, né? Quando você tem um curto-circuito, tá? Ele mostra aqui 0 ohms, né? Se você observar aqui, né? Ele mostra, quando você tem um curto-circuito, 0 ohms, né? Então a gente vai colocar a primeira ponta nesse terminal aqui, certo? Nesse primeiro terminal aqui, e a segunda ponta nesse terminal aqui, e apertar, certo? Aperta aí, Isa. Então, como vocês podem perceber, o botão está apertado, eu estou colocando a mão nos 2 contatos aqui, né? Tem como você dar um zoom? Uhum. Bom, aqui nós vamos segurar o push button, tá? Mas nós não vamos apertá-lo, tá? Então vocês podem ver lá que a resistência ela tá infinita, né?
A gente tem uma resistência infinita aí, ok? Agora aperta. Aí, quando você aperta, você vê que o multímetro ele marca 0 volts, tá? Então essa é a característica desse tipo de chave. Solta. Aí soltando ele volta para infinitos volts. Então você vê que ela tem, se você olhar essa chave aqui, né? Ela é retangular, né? Então a parte que é a base maior do retângulo corresponde aos terminais que vão fazer contato entre si. Então eles fazem contato entre si 2 a 2. Existe um outro tipo de chave chamado chave tic-tac, que é essa chave aqui, que é uma chave de 2 terminais, tá? Então quando ela está numa determinada posição aqui, os 2 terminais eles estão desconectados. Quando você muda a posição da chave, os terminais eles ficam conectados, tá? Ela é equivalente ao push button, porém o estado da chave é mantido, né? No push button, quando você solta, você tem um circuito aberto, né? Aqui, se você mudar a posição da chave e soltar a chave, ou o circuito vai ficar fechado ou ele vai ficar aberto, tá? O estado, né, é mantido. Então, no caso da figura, temos uma chave do tipo tic-toc, porém existem outros modelos de chave de 2 contatos, né? Então serve para fechar um circuito ou abrir um circuito. É um interruptor, basicamente, né? E tem a chave de 3 posições também, né? Onde o contato do meio ou faz contato com o contato de cima ou faz contato com o contato de baixo, né? Aqui, lógico, né, você pode usar só 2 contatos, né, para abrir ou fechar o circuito, mas você pode também usar os 3, né? Em que situações você usa os 3? Por exemplo, você quer ligar a um determinado elemento de uma porta lógica, por exemplo, ou em 0 volts ou em 5 volts, né? Certo? Ou ele está em 0 volts ou ele está em 5 volts. Então você liga um desses terminais em 0 volts, o outro você liga em 5 volts. E aqui você escolhe se você vai colocar 0 volts ou 5 volts, certo? Por que você não deixa esse terminal em aberto, né? Por que você tem que colocar ele em 0 volts, né? Porque muitas vezes em elementos lógicos você não pode ter circuito aberto, né? Você não pode ter o estado de alta impedância, que é o circuito aberto, tá? O circuito aberto também é chamado de estado de alta impedância, porque é como se tivesse uma grande resistência elétrica que impedisse a passagem de corrente pelo circuito, tá? Então, impedância e resistência são sinônimos, né? Só que impedância é usado para corrente alternada e corrente contínua, enquanto resistência é só usado para corrente contínua. A gente vai ver isso mais para frente. Então, como você não pode deixar o circuito aberto, você coloca esse terminal em 0 volts. Então, quando você move a chave, você coloca em 0, quando você move ela para cima, você coloca ela em 1 ou em 5 volts, tá? Ok? Então, a chave anterior é a chave de 3 terminais, né? E aí você tem chaves, né, que quando você move a chave, né, você move, na verdade, não uma chave, mas 2 ou 3 chaves, né, como esse tipo de chave aqui, tá? Então, quando você move esse terminal para cima, né, você está movendo esse terminal aqui e esse aqui para cima, né? Quando você move para baixo, esse aqui é movido para baixo, mas esse daqui, concomitantemente, também é movido para baixo. Então, esse tipo de chave é chamado de chave comutadora, né? E às vezes é interessante quando você tem que ligar vários circuitos simultaneamente, né? E são circuitos diferentes, mas eles têm que ser ligados simultaneamente ou desligados simultaneamente. Então você usa esse tipo de chave aqui, ok? Tem na versão de você apertar também, né? Por exemplo, essa chave azul, quando você aperta, né? Ela fica fixa numa determinada posição, que é a posição onde ela está apertada. Quando você aperta de novo, ela solta. E quando você solta essa chave, você tem um circuito aberto, tá? Então tem esse outro modelo aqui também. Já esse tipo de chave aqui é chamada de chave de 3 contatos. Então, por exemplo, se ela está nessa posição aqui, os 2 contatos que estão com resistência elétrica baixa são esses 2 aqui. Então, se você colocar o multímetro nesses 2 contatos aqui, nesses 2 contatos aqui do mesmo lado, tá? Ele vai marcar 0 volts, certo? Já se a chave estiver nessa posição aqui, os contatos que vão ter resistência ôhmica reduzida são esses 2 aqui, né? Porque a chave está nessa posição, certo? Então, né? Segura aqui o negócio. Então, os contatos que vão ter resistência elétrica baixa são esses 2 aqui, né?
certo? Do mesmo lado, ok? Ou esses dois aqui desse outro lado, certo? Aqui você vai perceber que a resistência elétrica é infinita, porque a chave não está na posição para cima, certo? É isso. Temos também o relé, tá? O relé ele é uma chave comandada magneticamente, né? Ele é basicamente um eletroímã, né? Onde as pontas do eletroímã, né? As extremidades desse ferro que está agindo magneticamente na chave, né? Ou seja, a chave e o que está puxando ela magneticamente, eles estão ligados em um determinado circuito aí que você quer acionar usando o relé, tá? Então, o relé consiste de uma ou mais chaves comandadas magneticamente através de um solenoide, né? Através de uma bobina, né? No caso dessa figura aqui, nós temos um relé comandando duas chaves aqui, né? Então, quando você fecha o relé, né? Você fecha as duas chaves, quando o relé está aberto, ele tem as duas chaves abertas também, ok? Os relés eles são usados também para comandar circuitos com alta tensão a partir de circuitos com baixa tensão, né? Também foram usados em computadores antigos antes da inversão da válvula e dos dispositivos semicondutores, entende-se aí diodos e transistores, ok? Você tem também o reed switch, normalmente essas chaves aqui elas são comandadas também magneticamente, mas normalmente elas são comandadas magneticamente a partir de um ímã permanente, tá? Só que ao invés ou seja, né, ao invés do solenoide, que é acionado de maneira elétrica, tá? Ela é comandada diretamente por um ímã permanente quando ele se aproxima dessa chave, tá? Eu orientei um trabalho aqui de um aluno de TCC que usava sensores para fazer medição atmosférica, né, um anemômetro, um pluviômetro, né, uma biruta. E todos esses sensores eles utilizavam esse heat switch aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho para vocês depois, tá? E não é muito difícil você encontrar esse tipo de componente aqui, né? Se você aproximar um ímã permanente dele, ele fecha. Se você afastar o ímã permanente dele, ele abre. Ele é um dispositivo bem sensível, tá? Bom, vamos falar agora dos resistores, né? O que são resistores? Eles são elementos que apresentam resistência elétrica, tanto a passagem da corrente contínua quanto a passagem da corrente alternada. Esse último ponto é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, o capacitor, entre aspas, deixa passar a corrente alternada, mas bloqueia a corrente contínua, né? Já o indutor, que é um outro componente que nós vamos ver, né? Ele deixa passar a corrente contínua, né? Mas impede, entre aspas, né, a passagem da corrente alternada, né? Mas o resistor não. O resistor, tanto corrente contínua quanto corrente alternada, ele oferece resistência elétrica para as duas, tá? O capacitor ele oferece resistência elétrica só a corrente contínua, né? Na realidade, a resistência elétrica do capacitor, a corrente contínua deveria ser infinita, né? No capacitor ideal, né? Mas a corrente alternada, o capacitor não oferece, entre aspas, resistência, tá? A gente vai ver por que é esse entre aspas aí depois, tá? E o indutor, né? O indutor ideal, ele deixaria sempre passar a corrente contínua sem resistência nenhuma, né? A resistência à corrente contínua seria zero no indutor ideal. E a passagem da corrente alternada vai depender da frequência da corrente. Aí ele impede a passagem, impede, entre aspas, né? A gente vai ver esse entre aspas depois também. Ele impede a passagem da corrente alternada, né? O indutor, certo? Ele se opõe a variações na corrente, aí no caso, né? Mas esquece capacitor e indutor agora, vamos focar em resistores, tá? Vamos falar só de resistores agora. Os resistores, eles obedecem à lei de Ohm, tá? Então, a tensão nos terminais do resistor é o produto da resistência do resistor vezes a corrente que está passando por ele, tá? Isso vocês sabem muito bem. Mas qual que é a função do resistor no circuito eletrônico? Ele tem várias funções, tá? Primeiro, ele limita a corrente que vai passar pelo circuito, né? Se você tem um LED, por exemplo, né, que ele deve funcionar com 3 volts, você quer ligar ele em 220 volts, né? Você vai usar um resistor de valor bastante alto para você acender esse LED, tá?
Se não, se você ligar o resistor direto em 220 volts ou 110 volts, o LED vai estourar, vai explodir, tá? Então você tem que usar um resistor aí de valor bastante alto ou um capacitor aí né, para limitar a passagem da corrente aí, para limitar a quantidade de corrente que vai passar pelo LED, tá? O resistor também ele é um divisor de tensão, tá? Se você tem uma associação em série de dois resistores, essa associação em série, tá? De dois ou mais, né, no caso, né? Essa associação ela divide a tensão, tá? Divide a tensão. No caso, quando você fala de divisor de tensão, normalmente você usa dois resistores, mas nada impede você usar mais que dois resistores, tá? Mas quando você fala de divisor de tensão, você fala de dois resistores e vamos falar somente de dois resistores aqui como divisores de tensão, tá? E o resistor também tem a função de pull up e pull down, né? Pull é puxar, né? Pull up é puxar para cima, pull down é puxar para baixo, né? É quando você, por exemplo, não quer deixar um circuito aberto, né? Você quer, por exemplo, que se a chave está desligada, aquilo fique em 0 volts ou fique em 5 volts, né? Ou se não tem nenhum acionamento no circuito, esse circuito ele fica em 0 volts ou fica em 5 volts, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tipo de uso dos resistores mais adiante, tá? Não está aqui, mas o resistor também é utilizado para polarizar transistores, tá? Então a polarização do transistor, né, é feita através de resistores aí, limitadores de corrente, tá? Que vão definir uma tensão aí entre a base e o coletor ou entre a base e o emissor, tá? E vai fazer a polarização aí do seu transistor. A gente vai ver mais sobre isso na aula sobre transistores, tá? Os resistores, tá? Normalmente eles têm estampados neles códigos de barra, tá? E esses códigos de barra são barras coloridas, né? Onde cada faixa tem um significado e cada cor também tem um significado, tá? Não confundir resistor, tá, com resistência elétrica, tá? Resistência elétrica é a propriedade do resistor, tá? E o símbolo do resistor pode ser esse daqui ou esse daqui, tá? Os dois são aceitáveis aí, ok? Mas vamos voltar a falar aqui do código de cores, né? Então, veja bem, por exemplo, esse resistor aqui tem a primeira faixa, eu não sei se é verde ou vermelha aqui, porque eu sou daltônico, tá? A segunda é branca e a terceira aqui também não sei se é verde ou vermelha. Esse segundo resistor aqui, ele tem a primeira faixa amarela, a segunda faixa cinza aqui ou lilás, né? A terceira faixa preta e a quarta faixa dourada, tá? O que são essas faixas, né? Então, a primeira faixa corresponde ao primeiro dígito, tá? Então, você vai formar um número, né? A primeira faixa é o primeiro dígito desse número, a segunda faixa é o segundo dígito desse número, e a terceira faixa, também chamada de multiplicador, é o número de zeros que você vai colocar depois desses números, tá? Então, por exemplo, se você vai colocar um zero, você vai multiplicar por 10. Se você vai colocar dois zeros, você vai multiplicar por 100, tá? E a quarta faixa é a tolerância, né? Se for ouro, né? Se for dourado é 5%, se for prata é 10%. Como vocês observaram nos resistores da figura anterior, né? As faixas eram douradas, né? Então a tolerância aqui é 5%, tá? Então, em um resistor europeu, a resistência elétrica vem estampada no componente na forma de código de cores, tá? E qual é esse código de cores, né? Então, a gente tem aqui a cor, tá? Essa imagem aqui ela foi tirada da Wikipedia, tá? Você tem resistores de 4 bandas, né? Com 4 faixas, né? Então, aqui a primeira faixa, a segunda, terceira e quarta. E tem resistores também com 5 bandas, tá? Então, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Normalmente, os resistores que vocês vão pegar aí no laboratório ou quando vocês comprarem resistores, eles vão ser resistores de 4 faixas, tá? Então veja que a primeira faixa é marrom. Não, a primeira faixa aqui é verde, né? Eu sei que é verde porque tem os 5 aqui, né? Então a primeira faixa é verde, a segunda é azul, né? Então azul é 6, verde é 5, azul é 6. Então você vê aqui, ó. Primeira faixa, né? Primeira faixa é verde, então 5, tá? Então seu número começa com 5. Segunda faixa, azul, né? Que é o segundo dígito do seu número, né? Segunda faixa é 6. Então, o seu número é 5, 6. E aí você tem o número de zeros. Como é amarelo, tá? Amarelo é
10 você multiplica por 4, né? Você multiplica por 4. Então, é 5, 6 e 4 zeros, né? Então, 560 mil ohms, ou 560 quilo-ohms, tá? Não sei se todo mundo pegou aí, ó. Primeiro dígito é 5, segundo dígito é 6, né? Primeiro dígito é verde, é 5, segundo dígito é 6, é azul, tá? Quarto dígito é o número de zeros que você vai colocar depois desses números, né? Então, você vai colocar, como aqui é amarelo, né? O número de zeros vai ser 4. Então, você vai colocar 4 zeros depois do 5 e do 6. Então, 5, 6, 0, 0, 0, 0, né? 5, 6, 0, 0, 0, 0, né? Tira 3 zeros, né? Vai ficar 560. Então, 560 mil ou 560 quilo-ohms, né? O prefixo quilo significa mil, tá? 560 quilo-ohms, mais e menos, né? Mais ou menos 5% de tolerância. Por quê? Porque a última faixa é dourada, né? Então, se a última faixa ela é dourada, você tem 5%. Às vezes o pessoal não coloca dourado, tá? Às vezes ele pode colocar também outros tipos de faixa, né? Por exemplo, marrom, vermelho, né? Então, marrom, por exemplo, tem tolerância de 1%, vermelho tem tolerância de 2%, né? Verde, tolerância de 0,5%, né? Quanto menor a tolerância, mais preciso é o resistor, né? Mais precisa a resistência que você vai medir desse resistor se você utilizar um multímetro, tá? Então, basicamente é isso daí. Agora nós vamos ver como que nós medimos a resistência de um resistor usando o multímetro. Então aqui nós temos resistores, tá? Que nós podemos saber o valor deles pelo código de cores, né? Então esse resistor aqui, ele é cinza, vermelho e vermelho, né? Então o valor dele, esse aqui vai ser o primeiro algarismo, esse daqui vai ser o segundo algarismo e esse aqui é o número de zeros. Então vai ser 8, 2 e 2 zeros. Então dá 8.200 ohms, então 8K. Tá? Como é que nós vamos medir esse resistor aqui? Nós vamos colocar a medição aqui para medir ohms, tá? Então nós vamos colocar, como ele passa de 200 ohms, nós vamos deixar a chave aqui. Nós vamos colocar a chave até 2.000 ohms, né? Mas na verdade ele passa de 2.000 ohms também, então a gente tem que colocar aqui em 20K ohms, tá? Vamos colocar aqui em 20K ohms e nós vamos fazer a medição do resistor, ok? Não tem ordem aqui para você medir o resistor, você pode colocar qualquer. Uma coisa importante, né, é que você não pode tocar, porque o corpo ele tem uma resistência chamada resistência de corpo, que é da ordem de 65 K ohms, tá? Então você não vai tocar aqui, porque senão você vai alterar a medição, tá? Então aqui a gente está medindo, né, e nós estamos tendo o resultado aqui de 8.10 aí, né? 8.10 quilo-ohms, tá? Quilo-ohms, que é o valor desse resistor aqui, ok? Se nós pegarmos outro resistor, né? Por exemplo, esse resistor aqui, ele é laranja, laranja, verde. Então, ele é laranja 4, né? 4 e verde são 5 ohms, né? Então, nós podemos ver aqui que você não vai conseguir medir esse resistor aqui. Não, você vai conseguir, ó. Laranja é 3, né? 330 laranja. É marrom aqui, ó. Marrom, não é verde não. É laranja, laranja, marrom. Certo? Então não precisa parar não, Então agora nós vamos medir um outro resistor aqui, que é laranja, laranja. Dá um zoom aqui no resistor, né? Uhum. Vocês podem ver o resistor aqui, ele é laranja, laranja, marrom. Então ele é 330 ohms. Se você medir na posição de 20K ohms, como está aqui, ele vai dar 0.33, né? Então vocês podem observar aqui, ó, que ele vai dar 0.34, certo?
Mas se você quiser aumentar a precisão, você pode colocar ele aqui para 2.000 ohms, tá? Ou para 200 ohms aqui, né? Não, 200 ohms ele é 330, então não pode ser 200, tem que ser 2.000 aqui, ok? Então aqui nós vamos colocar aqui para 2.000, tá? E nós vamos fazer a medição aqui, ó, 338, 336 ohms, tá? Então aqui nós fizemos a medição desse resistor aqui, ok? Muitos de vocês no ensino médio devem ter ouvido falar da associação em série e da associação em paralelo de resistores. Então, quando dois resistores eles estão associados em série, né, a resistência equivalente do conjunto de resistores associado em série é igual à soma das resistências individuais de cada um dos resistores, né? Então vamos supor que nós temos dois resistores de 330 ohms, nós estamos associando esses dois resistores de 330 ohms em série, tá? A resistência equivalente do conjunto de resistores associados em série vai ser 660 ohms, ok? Então, essa resistência equivalente seria o seguinte, seria se você fosse trocar esses dois resistores por um único resistor, você deveria usar um resistor de 660 ohms, caso você fosse trocar essa associação em série de resistores por um único resistor, tá? Já quando os resistores estão associados em paralelo, você tem essa fórmula aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 e R2 são as resistências dos resistores que estão associados em paralelo. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Se nós temos dois resistores de 330 ohms associados em paralelo, né? 1 sobre a resistência equivalente do conjunto de resistores associados em paralelo vai ser 1 sobre 330 ohms mais 1 sobre 330 ohms, ou seja, 2 sobre 330 ohms igual a 1 sobre 115 ohms. Então a resistência equivalente do conjunto vai ser 115 ohms, ok, pessoal? Então vamos agora ver um experimento aqui onde nós vamos fazer a medição de resistores associados em série e a medição da resistência de dois resistores também associados em paralelo, ok? Bom, então aqui nós vamos medir o valor da associação em série de dois resistores, né? Então eu vou colocar dois resistores aqui de 330 ohms no protoboard em série, ok? Então eu coloquei os dois resistores em série. Eu vou ajustar agora o multímetro para um valor que é maior que 200 ohms aqui. Eu vou colocar aqui 2.000 ohms porque a associação em série, o valor da resistência da associação em série, vai passar de 300 ohms. Então eu vou colocar 2.000 ohms aqui. Okay? E agora eu vou medir, né, essa associação. Vocês podem observar aí que o valor é 660, ou seja, 660 ohms, né? Que é o valor da associação em série. Ok? Agora, eu vou colocar esses dois resistores em paralelo, tá? E medir o valor da associação em paralelo usando o multímetro, ok? Então vou medir aqui o valor da associação em paralelo e vocês podem ver aqui no multímetro, que o valor corresponde a metade do valor, aproximadamente metade, né, do valor de cada resistência individual, certo? Então o valor da associação em paralelo, né, como os dois resistores são iguais, é metade do valor de cada um dos resistores individualmente, ok? Como a gente explicou aí. Bom, então aqui no Proteus nós temos duas baterias aqui em série, né, de 3 volts, né? Aqui em cima se nós medirmos aqui nós vamos encontrar 6 volts. O que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos no componente mode aqui adicionar um resistor, tá? Então eu vou digitar aqui resistor, né? Vão aparecer vários resistores aqui, né? Aqui, por exemplo, nós temos resistores de 30k ohms, 50k ohms, tá? Vamos pegar um resistor de baixa resistência, né? Vamos pegar um resistor de 330 ohms, tá? Que é um resistor que normalmente nós usamos para acender um LED, por exemplo, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o LED. Então vamos pegar um resistor de 330 ohms, tá? E também vamos pegar aqui um resistor de um pouco mais aqui, né? Vamos pegar um resistor aqui de 392 ohms, ok? E nós vamos fazer um circuito aqui.
que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois resistores aqui em série. Tá? Então, vamos colocar o resistor de 330 aqui, um resistor aqui de 392 e nós vamos ligar, né, esses resistores aqui e vamos ligá-los aqui na bateria. Tá? Nós também vamos colocar probes aqui. Tá? Então, vou colocar um probe aqui. Certo? E um probe aqui e um probe aqui. Certo? Vou afastar um pouquinho mais esse resistor aqui para a gente ver direitinho o valor do probe. Tá? Certo? Então, vamos dar um play aqui, né? E observar, né? Veja que a tensão aqui é 6. A tensão aqui é mais ou menos a metade, né? Porque os resistores são mais ou menos do mesmo valor, né? Então, 3.25762 volts. E aqui a tensão é 0, como se era de esperar, né? Porque a diferença de potencial daqui para cá é o que está sendo medido por esse probe, né? Por esse daqui está sendo medida a diferença de potencial daqui para cá, né? Então, esse ponto aqui, tá? Ele vai fazer uma divisão de tensão, certo? A tensão que você vai ter aqui vai ser uma fração da tensão total, que é 6 volts, ok? Se vocês quiserem ver quantos amperes está passando pelo circuito, tá? Você pode colocar aqui um probe de corrente, tá? Então você clica aqui no probe, ao invés de tensão aqui, voltage, você vai colocar corrente, tá? E aí você vai colocar o seu probe aqui, tá? Só que para isso você tem que parar a simulação, ok? Então você coloca o seu probe aqui, né? Dá um espaço aqui para você poder ver todas as coisas que você quer, ok? E aí você vai ver quanto está passando de corrente aqui, né? Então vou dar um play aqui. Ver que a corrente aqui, ó, é 0.0083 amperes, né? Então 8 o quê? 8,3 miliamperes, tá? 8,3 miliamperes é o que está passando aqui. Se você usar a lei de Ohm, tá? E notar que esses dois resistores aqui eles estão em séries, então você vai somar a resistência deles, né? Você vai substituir por um resistor equivalente, né? Que vai ser a soma desses dois resistores, né? E pegar a tensão que é 6 volts e dividir por esse resistor equivalente, você vai ver que a corrente que está passando é exatamente essa corrente aqui, ok? Agora vamos ver o caso de resistores em paralelo, ok? Então vamos lá, vamos fazer agora um circuito paralelo com resistores, tá? Para fazer um circuito paralelo com resistores, né, nós vamos aqui no Component Mode, né? Vamos pegar esse resistor aqui de 330 ohms aqui. Se você apertar a tecla mais do teclado, ele vai ficar na vertical, tá? Então aperta a tecla mais e clica com o botão esquerdo do mouse, tá? Vamos pegar esse outro resistor aqui, clicar aqui, veja que ele já está na orientação correta, clica com o botão esquerdo do mouse, tá? E agora nós vamos aqui no Junction Mode ligar esses componentes aqui na nossa bateria, tá? Ok? Então vou ligar aqui, vou ligar no terra. Certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um probe aqui de tensão, tá? Vou colocar esse probe aqui. Então a tensão... aqui é um probe de corrente, tá? Então esse probe de corrente aqui vai medir a corrente que está passando por aqui, tá? Vou colocar um probe de corrente aqui e também um probe de corrente aqui, tá? E a tensão nos dois resistores, evidentemente, vai ser igual, tá? Por quê? Porque você está alimentando eles em paralelo, né? Então a tensão é igual. Só que vocês vão verificar que a corrente está sendo dividida. Então, o resistor em série divide tensão, resistor em paralelo divide corrente, tá? Então, vou dar um play aqui. Bom, eu não consegui fazer aqui com probes, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, um instrumento de medição, no caso, um amperímetro, tá? Então, eu vou clicar aqui no instrumento de medição, vou clicar DC Ammeter, tá? E vou vir aqui, vou colocar um amperímetro aqui, tá? O amperímetro você coloca em série com o circuito
insere com o elemento no qual você quer medir a amperagem, tá? Vou colocar um outro aqui, então mais aqui para eles ficar na orientação correta. E vou colocar um outro aqui, tá? Então vou apagar essa linha aqui, delete, vou colocar um amperímetro aqui. Certo, agora eu vou vir aqui no junction, né? Vou ligar aqui. Então a corrente ela vai passar dentro do meu equipamento de medida aqui, ok? Certo? E agora eu vou dar um play aqui, né? Então veja aqui, ó, 0,3, né? 0,3 amperes, ok? 0,1 ampere. Aqui deu menos 0,1 porque a corrente está fluindo nesse sentido aqui, tá? No sentido contrário que eu coloquei o amperímetro, né? Aqui eu coloquei mais, aqui menos, aqui menos, aqui mais, tá? Então como a corrente está fluindo assim, nesse sentido aqui, ó, horário, tá? Ele está indicando menos aqui. Se você quiser que indica mais, você vai, né? Você inverte o aparelho aqui. E aqui 0,1, né? Bom, como vocês podem ver aqui, então, esse valor que está passando aqui de corrente é igual a esse valor aqui, mais esse valor aqui, né? Ok? Só que aqui está com sinal negativo porque a corrente está passando daqui, né, no sentido horário aqui, e aqui a corrente está passando no sentido horário, e aqui eu coloquei menos e mais, e aqui eu coloquei menos e mais, então ele vai me mostrar negativo mesmo, tá? E a precisão desse negócio não é muito boa também, né? Não é muito boa, então aqui é 0,1 em alguma coisa, aqui é 0,1 em alguma coisa, e aqui vai dar 0,3, né? Quando você somar esses quebrados aí, ok?